Fala mergulhadores, beleza? Se você está acompanhando nossa série de vídeos sobre Docker, eu tenho certeza que você já está aplicando esses conceitos em suas aplicações, ou pelo menos planejando aplicar isso nos seus próximos projetos. De uma forma ou de outra, uma coisa eu garanto, você com certeza quer colocar isso no seu currículo e ingressar no mercado de trabalho mostrando mais uma skill com essa ferramenta poderosa que o mercado está exigindo cada vez mais. Então, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar a entrar nesse mercado, tá? E se você assistir até o final, eu te garanto que você vai receber dicas valiosas para se dar bem na sua próxima entrevista. A ideia desse vídeo, então, é te guiar por um caminho onde você deva mergulhar mais no Docker, a ponto de que você esteja preparado para uma próxima entrevista de emprego e, consequentemente, entrar no mercado de trabalho utilizando essa ferramenta. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você que já conhece o trabalho do AlgaWorks, ou se estiver conhecendo agora também, deixa o seu like nesse vídeo, tá? Que isso ajuda bastante a gente. Também se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito e já ativa o sininho também para você ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Esse vídeo ele vai ser totalmente teórico, então nós não vamos entrar em parte prática, mas eu separei aqui alguns conceitos, algumas coisas muito importantes e que geralmente são perguntados em entrevistas sobre Docker, tá? E a primeira coisa que eu acho extremamente importante a gente saber antes de mais nada é um conjunto de conceitos que englobam o que é Docker, o que são containers, o que é uma máquina virtual, o que é um hypervisor e qual a diferença entre uma máquina virtual e um container. Eu não vou seguir exatamente essa sequência, mas eu quero falar um pouquinho sobre cada um para a gente poder entender melhor esses conceitos, tá? Eu vou começar falando sobre máquinas virtuais. Uma máquina virtual nada mais é, a gente pode dizer assim, né, do que um computador emulado em forma de software, tá? Então a gente vai ter ali uma infraestrutura que seria o nosso hardware, tá? E dentro desse hardware a gente vai ter vários sistemas operacionais ali trabalhando de forma paralela, sendo que um não sabe da existência do outro, como se fossem computadores diferentes mesmo, só que eles estão compartilhando o mesmo hardware, tá? E como eles fazem esse processo para a gente conseguir, né, rodar diversos sistemas operacionais, né, em cima do mesmo hardware, sendo que eles são totalmente isolados, né, e não têm consciência da infraestrutura do outro, apesar deles compartilharem o mesmo hardware. Isso é possível através do hypervisor, tá? O hypervisor ele é um componente que fica ali, dependendo do tipo dele, ele pode ficar em cima do hardware, tá? Então ele vai ficar instalado no hardware, que pode ser, por exemplo, um data center, né? Então a gente vai instalar esse hypervisor ali, e em cima dele a gente vai colocar essas máquinas virtuais. Então cada máquina virtual vai ser como se fosse um computador isolado. E quando eu falei que depende do tipo de hypervisor, é porque existem dois tipos diferentes, tá? O primeiro tipo é aquele que eu comentei, onde ele é instalado diretamente no hardware e ele não depende de um sistema operacional para se comunicar com esse hardware. Já o segundo tipo, ele depende de um sistema operacional, então a gente vai instalar ele como se fosse uma aplicação normal, tá? Um exemplo de um hypervisor do tipo 1 seria o vSphere da VMware e um exemplo do tipo 2 seria o VirtualBox. Então, entendido esse conceito de máquinas virtuais, hypervisor, virtualização, agora a gente pode entender o que é Docker e o que são containers, tá? O Docker, pessoal, ele nada mais é do que uma ferramenta, tá? Uma plataforma completa e amplamente utilizada que serve para criar e gerenciar os containers, tá? Então a principal função do Docker é essa. Então o Docker vive em função dos containers, tá? E um container o que é? Eles são processos, tá? Pequenos processos que agrupam ali uma aplicação, um serviço, algo que você tenha, junto com as dependências e que possa trabalhar ali, rodar por conta própria. Ela é autossuficiente, vamos dizer assim. Então você, por exemplo, vai estar desenvolvendo sua aplicação e você quer que ela seja autossuficiente, ou seja, qualquer lugar que você rodar essa sua aplicação, ela vai rodar por conta própria, então ela não vai depender das dependências do sistema operacional, ou seja, isso significa que se você estiver rodando num sistema operacional X ou Y, ela deve funcionar do mesmo jeito, porque todas as dependências, tudo que precisa para rodar a sua aplicação, vai estar naquele container, entendeu? Então esse é o conceito de container. A gente empacota, né, nossas aplicações, serviços ou que seja, em pequenos processos. Esses processos, eles já vão trazer as dependências, tudo que precisa para a nossa aplicação rodar de forma independente, tá? E com isso a gente consegue distribuir nossas aplicações de forma simples, tá? Rápida, e que consome poucos recursos, tá? E isso traz aqui a próxima questão, que seria a diferença entre máquinas virtuais e containers, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de máquina virtual, a gente está falando de um sistema operacional, uma infraestrutura inteira, tá? Pronta para receber uma aplicação ou algum serviço que seja, tá?
Quando a gente fala de container, a gente está falando apenas do que aquela aplicação, aquele serviço, ele precisa para poder rodar de forma independente. Tá? Então, se eu tenho uma aplicação e quero rodar ela numa máquina virtual X, tá? Que está rodando um Linux, por exemplo. Então, eu vou ter que instalar o sistema operacional, pode ser, vamos supor aqui o Ubuntu, né? Dentro desse Ubuntu eu vou ter que instalar os pacotes que eu preciso. Se for uma aplicação Java, por exemplo, eu vou ter que instalar JDK, vou ter que instalar algumas coisas ali para a gente poder rodar a nossa aplicação, né? Vou ter que fazer toda a preparação desse ambiente e, por fim, rodar a nossa aplicação, beleza? Então ele vai ter ali os recursos do sistema operacional, depende por natureza, rodando ali para ele poder se manter, né? E isso vai gerar um custo de memória, vai gerar um custo de processamento, coisas assim que a gente às vezes não precisa para aquela aplicação, para aquela finalidade, tá? Já no container, como a gente vai colocar apenas o que a gente precisa para a aplicação, a gente vai economizar recursos, a gente vai economizar memória, CPU, tudo isso aí, porque a gente vai estar focado apenas no que aquela aplicação, aquele serviço ali depende, beleza? Aí entra uma questão interessante que é como o Docker consegue isolar esses processos que são os containers, né? Porque, diferente da máquina virtual, a gente não tem um sistema operacional inteiro exclusivo para rodar aqueles processos da nossa aplicação, né? Ele é um processo apenas, só que encapsulando várias dependências e aplicação e tudo mais numa coisa só, tá? Ele faz isso utilizando os recursos do kernel do próprio sistema operacional onde o Docker está instalado, tá? Então a gente não precisa ali ter um sistema operacional completo porque ele já vai aproveitar os recursos de onde o Docker está instalado. Então, através do uso de recursos do próprio Linux, onde o Docker roda, né, onde ele está instalado, ele vai conseguir fazer separação ali de, sei lá, de recursos de memória, de recursos de rede, recursos de file system e tudo mais, de forma que um container não interfira no outro, tá? Então, a gente não vai precisar de todo um sistema operacional para poder separar esses processos. Eles vão trabalhar de forma isolada, porém, compartilhando o mesmo kernel. Outra coisa extremamente importante que com certeza podem perguntar é sobre a arquitetura do Docker, tá? Então estamos falando aqui da aplicação Docker em si, tá? Da ferramenta. A ferramenta Docker ela é composta pelo Docker Engine, que é uma aplicação cliente-servidor, tá? Então a gente tem ali cliente que vai fazer uma comunicação com o servidor, tá? Esse cliente é o Docker CLI, tá? Então se você for lá no seu terminal e digitar Docker, algum comando qualquer, isso aí você está utilizando o aplicativo Docker CLI, tá? Então ele é um cliente que vai fazer chamadas a uma API REST, tá? Que existe ali na arquitetura aí do Docker Engine, tá? Então existe uma API REST, esse Docker CLI ele vai chamar essa API REST para poder fazer algum comando, para poder executar de fato esse processo, né? E a API REST, por sua vez, vai delegar esse processo para o Docker Daemon, tá? O Docker Daemon vamos dizer assim, o back-end, né? Ele que vai processar ali todas as requisições e vai, de fato, conversar com o kernel Linux, ele vai criar os containers, ele vai fazer o gerenciamento dos containers, depende do que você mandar ali para ele como na hora de fazer a requisição através do Docker CLI. Outro ponto bem importante que eu acho bem legal trazer aqui para vocês é como o Docker lida com a persistência de dados num container, tá? Quando a gente cria um container, a gente utiliza como base uma imagem Docker, tá? Uma imagem Docker nada mais é do que, vamos dizer assim, um instalador daquele container. Ele contém todos os binários, todos os arquivos necessários para a gente poder rodar um container, tá? Então existe lá um arquivo chamado Dockerfile, onde a gente coloca várias instruções e a gente compila esse arquivo, vamos dizer assim, né? A gente faz o build desse arquivo. Ele vai gerar, através dessas instruções, ele vai seguir passo a passo aquelas instruções, vai gerar uma imagem Docker, que é esse binário com todos os arquivos e processos necessários ali para rodar o nosso container. E quando a gente executar aquela imagem, a gente vai ter o nosso container rodando, tá? Então a gente pode dizer que um container é a forma executável ali de uma imagem Docker, beleza? Só que assim, a ideia é que a imagem seja tipo a verdade por trás dos containers. Então toda vez que eu for rodar um container novo, por exemplo, eu tenho um container da minha aplicação X e eu quero rodar ela nessa máquina que eu tô e rodar em uma outra máquina lá na AWS, por exemplo. Então eu quero que elas sejam idênticas, né? Eu quero que elas tenham o mesmo estado. Então eu não posso falar assim, usei aqui minha aplicação, alterei dados no container, persisti dados lá, arquivos, ou seja, qualquer outra coisa nesse container.
Quando eu for rodar a imagem em uma outra máquina, uma outra instalação Docker, ele não vai ter o mesmo estado, concorda? Então a gente precisa meio que garantir que sempre a gente vai ter o mesmo estado para um container. Essa é uma boa prática quando a gente fala de containers, tá? Mas nem sempre eu posso abrir mão dos dados que eu estou persistindo, né? Por exemplo, se eu tiver uma aplicação que é um banco de dados, né, por exemplo, um container que guarda dados, a função dele é persistir, certo? Então, se eu não tiver essa persistência de dados, meio que perde um pouco do sentido desse container. Então, a gente utiliza, para poder fazer essa persistência, volumes, tá? Volumes nada mais são do que mapeamento do file system do container para um file system que já existe de verdade, um file system físico, tá? Então, por exemplo, pode ser um file system no seu computador mesmo, ou pode ser um file system na nuvem, enfim, não importa, mas você vai poder persistir esses dados e eles vão ficar salvos e seguros em algum lugar, tá bom? Então, a outra vez que você for rodar um novo container, você consegue compartilhar o mesmo file system. Então, se eu tiver um banco de dados rodando em uma máquina X e uma máquina Y, se eu estiver apontando para o mesmo volume, elas vão compartilhar os mesmos dados, beleza? Se você quiser saber um pouco mais sobre volumes, eu também fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui o link na descrição. Outro ponto muito importante é como o Docker gerencia a rede entre os containers, tá? Se você não especificar nenhum tipo de rede na hora de criar o seu container, por padrão ele vai assumir que essa rede vai ser do tipo bridge, tá? E uma rede do tipo bridge, ela vai fazer o isolamento de rede entre esses containers, porém, se você estiver no mesmo Docker host, né, ou seja, se você estiver compartilhando a mesma instalação Docker, você consegue fazer a comunicação entre esses mesmos containers, tá? Mas se você estiver em um Docker host diferente, você não vai conseguir fazer esses containers se comunicarem. Outro tipo bem importante de rede, né, ou outro driver, né, que quando a gente especifica um tipo de rede para um container, a gente especifica um driver de rede, tá? É o tipo overlay. Esse tipo overlay ele já é diferente porque ele consegue fazer, né, ele serve, né, exatamente para trabalhar com Docker hosts diferentes. Então ele faz uma comunicação entre vários Docker hosts e eles conseguem se comunicar mesmo não estando na mesma instalação Docker. Isso geralmente a gente utiliza em clusters, né, de Docker, que a gente pode utilizar, por exemplo, um swarm da vida. E a gente tem mais 3 tipos de rede, tá? Ou 3 drivers diferentes aí, que são o host, o MacVLAN e o none, tá? O host ele vai utilizar diretamente a rede de onde o Docker está instalado, ou seja, do nosso Docker host. Ele não vai fazer um isolamento ali para aquele container como se ele tivesse a sua própria interface de rede. Ele vai diretamente na interface de rede de onde o Docker está instalado. O MacVLAN ele vai atribuir ao container um MAC address, né, de forma que o container possa ter um endereço físico mesmo de rede. E o none vai desabilitar qualquer tipo de rede. Geralmente a gente usa o none junto com algum outro plugin, né, outro driver customizado. E para finalizar, eu acho que seria legal também abordar Docker Compose e cluster com Docker Swarm, né? Então, o Docker Compose, o que ele é? É um arquivo onde a gente define ali uma estrutura baseada em YAML, tá? Onde a gente vai definir ali uma estrutura com vários containers para rodar de uma vez só. Então, eu posso ter ali uma regrinha, né, para rodar um container X. Então, ao invés de eu fazer docker run lá no terminal, eu crio um arquivo que eu vou ter todas as instruções necessárias para ele rodar esse container para mim. Só que eu posso rodar vários containers de uma vez só. Então, eu posso ter lá minha aplicação, posso ter um banco de dados, posso ter uma fila, posso ter vários serviços ali dentro. E a hora que eu fizer um Docker Compose up, ele vai startar um por um. E o melhor de tudo é que a gente tem ligações, né? A gente consegue fazer ali um se comunicar com o outro e ele vai respeitar a ordem ali para a gente poder subir sem que um interfira no start do outro. Já o Swarm, ele vai fazer o agrupamento de várias instalações Docker, ou seja, você tem aqui uma máquina X que tem o Docker instalado com diversos containers, aí você instala na nuvem também, né, outra máquina Docker, né, com vários containers também rodando, você instala outro em outra máquina, enfim, você vai tendo várias instalações Docker aí em várias máquinas e você consegue fazer com Docker Swarm como se isso parecesse uma coisa só, tá? Então a gente consegue gerenciar vários containers rodando em paralelo, tá? Em conjunto, e gerenciar isso a partir de um único lugar, que é através do Docker Swarm.
Bom, pessoal, essas aí foram as minhas dicas, né, para você poder mergulhar mais profundamente aí no Docker, para poder passar em uma entrevista de emprego, tá? Eu espero de verdade que vocês consigam. Espero de verdade ter ajudado vocês e que vocês tenham gostado também. Se deu certo, se vocês gostaram ou se conseguiram passar, deixa aí nos comentários que eu quero ficar sabendo, beleza? Então valeu, pessoal, até a próxima.